tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre estatística, parte 2. Então, hoje nós vamos abordar a questão de variância e desvio padrão, né? O que é variância? É uma medida de dispersão e é usada também para expressar o quanto um conjunto de dados se desvia da média. E o desvio padrão ele é definido como a raiz quadrada da variância. A vantagem de usar o desvio padrão ao invés da variância é que o desvio padrão é expresso na mesma unidade de dados, o que facilita a comparação. Então, como eu citei na aula anterior, observem para vocês verem, essa é a fórmula da variância. Aí você olha e fala, meu pai, o que é tudo isso aqui, né? X, I, M, A, somatório, né? Então, na verdade, vamos observar aqui, imagine a seguinte situação. O dono de uma microempresa pretende saber, em média, quantos produtos são produzidos por cada funcionário em um dia. O chefe tem conhecimento que nem todos conseguem fazer a mesma quantidade de peças, mas pede que seus funcionários façam um registro de sua produção em uma semana de trabalho. Ao fim desse período, chegou-se à seguinte tabela. Então, aqui nós temos a tabela, né? Funcionário A, B, C, D e a sua produtividade. Aí aqui a média deles, tá? Então, como que é feito o cálculo da variância? Você pega o que ele produziu no dia menos a sua média. Então, aqui ficou segunda, terça, até sexta-feira, né? Então, foi pego o que ele produziu na segunda, menos a média dele, ao quadrado. O que ele produziu na terça, menos a média, ao quadrado. E assim por diante. E aqui embaixo vai ser dividido pela quantidade de dias, né? Vamos ver como ficou para cada funcionário? Aqui, nós temos a média de cada um, Funcionário A, a média dele foi de 10, o B 12,8, o C 10,4 e o D 11,8. Aí na variância do funcionário A, ficou 10 menos 10, ou seja, ele produziu na segunda-feira 10, menos 10 ao quadrado, que esse 10 aqui é a média. Mais, produziu 9 na terça, menos 10 ao quadrado. Produziu 11 na quarta, menos 10 a média ao quadrado. Produziu 12 na quinta, 12 menos 10 que é a média ao quadrado. E produziu 8 na sexta, menos 10 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5, porque são 5 dias. Certo? Então, a variância do funcionário A foi 2. Funcionário B foi feita a mesma coisa e chegou numa variância de 5,35. Funcionário C deu 1,84 e o funcionário D deu variância 6. Tudo bem? Podemos afirmar que a produção diária do funcionário C é mais uniforme do que dos demais funcionários, assim como a quantidade de peças diárias de D é mais desigual. Então, o que acontece? Quanto menor a variância, isso significa que a sua produção foi melhor. E quanto maior a variância, como ele diz aqui, né, que o funcionário D foi muito desigual, porque houve uma diferença muito grande de um dia para o outro, né? Então, olha lá, quanto maior a variância, mais distante da média estarão os valores. E quanto menor for ela, mais próximos da média estarão. Então, se a média, um exemplo, a média foi 10, se ele fez 11, fez 9, ele está bem próximo, né? Então, a variância dele vai dar pequeno, vai dar 1, alguma coisa, aproximadamente 2, né? Agora, se a média foi 10, e num dia ele produziu 15, no outro dia ele produziu 5, há uma diferença grande. Então, nessa
essa variação, a sua variância vai ser maior, né? Porém, a variância, ela é uma medida de dispersão muito influenciada por valores que estão muito distantes da média. Então, se ele ficar muito distante da média, ele dá uma variação muito grande da variância. Então, para que haja um ajuste melhor, geralmente é utilizado o desvio padrão, que é uma outra medida de dispersão, né? Então, o desvio padrão, ele é um cálculo da matemática que ele se aproxima muito da realidade. Então, olha lá, o que é o desvio padrão? O desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. Então, quando eu calculo o desvio padrão, quanto menor ele for, vai mostrar que aqueles dados ali eles são mais homogêneos, ou seja, eles não têm muita diferença entre um e outro. Então, aqui, ó, como calcular o desvio padrão? Ó, olha, outra fórmula de novo que aparece. Todos esses símbolos aqui que, na maioria das vezes, assustam as pessoas, mas isso não é nada assustador. Ó. Aqui eu tenho um somatório, né? Aqui, ó, x1, ó, valor na posição i no conjunto de dados, tem a média aritmética dos dados, então aqui, ó, é a média, aqui é o primeiro número, depois o segundo, depois o terceiro, sempre é o primeiro número menos a média ao quadrado, o segundo número menos a média ao quadrado. E embaixo aqui a quantidade de dados, tá? Mas vamos para os exemplos de exercícios que vocês entendem melhor. Então aqui, ó, aqui foi feito o cálculo do desvio padrão de cada funcionário. Então aqui, ó, o que aconteceu? Ó, funcionário A foi ter o desvio padrão dele, o desvio padrão dele foi 2. Então a raiz quadrada de 2, então deu aproximadamente 1,41. Funcionário B foi a raiz quadrada de 5,36 e deu aproximadamente 2,32. Funcionário C, raiz quadrada de 1,84, então deu aproximadamente 1,36. E o funcionário D, raiz quadrada de 6, deu aproximadamente 2,45. Tudo bem? Então, como nós observamos anteriormente ali, então, realmente o funcionário C ele teve uma produção mais homogênea, ou seja, com uma diferença pequena entre as suas quantidades, né? Por isso, seu desvio padrão deu pequeno, foi o menor. E, realmente, o funcionário B ele teve uma diferença de produção de um dia para o outro bem diferente. Então, o seu desvio padrão deu maior. Tá? Então, olha lá. Como que você pode escrever? A média, a produção deles, eu posso pegar a média aritmética mais ou menos o padrão. Então, aqui, ó, a média, né, do funcionário A foi 10, então 10 mais ou menos 1,41 peças por dia. O que significa esse mais ou menos? Isso aqui é o mesmo quando você assiste a televisão e você vê lá, né, o pessoal falando sobre as previsões das campanhas eleitorais, né, para prefeito, para governador. Olha, aqui os dados apresentados são considerados 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo, quer dizer, mais ou menos, né? Então, aqui, a média, ela pode ser num dia mais esse 1,41 ou menos 1,41 por dia. Então, ele está mostrando a variação, né? A variação de um dia para o outro. Então, esse desvio padrão aqui, que nós calculamos, nós observarmos de novo, né? Ó, o menor foi do funcionário C, quer dizer, a média dele tem uma variação pequena e o funcionário D a variação é maior. Olha aqui, ó.
uma questão do Enem 2016. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas de atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre os atletas mais regulares e ou menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então aqui, nós temos a primeira pesagem, a segunda e a terceira. O que eles fizeram? Foi feita uma média de cada atleta. Tem 4 atletas, então média do primeiro 72, 71 do segundo, 70 do terceiro, 73 do quarto. Aí aqui ele colocou a mediana, né? Nós já estudamos isso em aulas anteriores, né? Está no canal aí, quem quiser pode acessar essa aula para entender o que é a mediana, tá? E ele já apresentou o desvio padrão aqui, Então 4,90, 8,49, 4,08 e 7,87. Observem que algumas questões do Enem, né, ou não só do Enem, como de concursos, nós temos que ficar atentos às informações. Muitas vezes nós não precisamos nem fazer cálculo, é só análise e responder. Então está lá, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas, então nós aqui, pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre os atletas mais regulares e o menos regular quanto aos pesos. Então vai ser entre o mais regular e o menos regular. Então, nós vamos pegar, a luta vai ocorrer entre o que tem o menor desvio padrão e o outro que tem o maior desvio padrão. Então, se nós formos analisar aqui, vai ser entre 2 e 3, né? E o 3 tem o menor desvio padrão e o 2 tem o maior desvio padrão, né? Olha lá, para encontrar as operações regulares, usaremos o desvio padrão, né? Pois essa medida indica o quanto que o valor desviou da média. Então, no caso aqui, ele apresentou, o menor foi 4,08, então ele é o mais regular. E o segundo aqui, que teve um maior desvio padrão. Então, ali é o atleta que tem menor regularidade. Tudo bem? Observem que é uma questão que eu não tinha que fazer cálculo nenhum, tinha as 2 informações ali. Era só eu ter conhecimento da definição de desvio padrão. Segunda questão do Enem 2012. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constando, entre outras informações, do desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30.000 metros quadrados e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 quilos por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em saca de 60 quilos por hectare. A variância das produções de talhões expressa em saca por hectare ao quadrado é. Então aqui, o que nós vamos observar? Como a variância deve estar em sacas por hectare, precisamos transformar as unidades medidas. Então aqui, o que ele fez? Ele pegou 30.000 metros quadrados e dividiu por 10.000 metros quadrados. Por que ele fez isso? Porque, aqui está falando em hectare. E o hectare, a gente sabe que cada hectare tem 10.000 metros quadrados. Então, o desvio padrão aqui,
Então, assim, devemos dividir o desvio padrão por 3. Então, foi encontrado um valor de 30 quilos por hectare. Aí, como a variância dada em sacas de 60 quilos por hectare, então temos um desvio padrão que será de 0,5 sacas por hectare. Então, aqui o que foi feito? Foi pego 30 e foi dividido por 60. Aí, quando ele dividiu 30 por 60, ele achou a variância de 0,5 sacos por hectare. Então, a variância será igual a 0,5 ao quadrado, ó, porque a gente tem que tomar cuidado com isso. E achou-se a variância, porém, a resposta era ao quadrado. Então, 0,5 ao quadrado é o mesmo que 0,25. Então, a resposta seria a alternativa I. Tudo bem? Um exercício do Enem de 2010. Marcos e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação do concurso, o candidato deveria obter a média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática e português, conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Então, ó, aqui nós temos matemática, né? O Marcos fez 14, o Paulo 8, português 15, o Paulo 19, conhecimentos gerais, o Marcos fez 16 e o Paulo fez 18. Então, a média dos dois deu 15, deu igual. A mediana do Marcos foi 15 e do Paulo 18. E o desvio padrão ficou 0,32 para o Marcos e 4,97 para o Paulo. Então, ó, o candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é. Aqui ó, tem as alternativas. A Marcos, pois a média e a mediana são iguais. Marcos, pois obteve o menor desvio padrão. Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela. Então, na realidade, aqui, ó, nas alternativas, nós chegamos à conclusão que é a alternativa B, porque, como nós acabamos de estudar, quanto menor o desvio padrão, maior é a sua regularidade. Então, e ali quem apresentou o menor desvio padrão foi o Marcos. Vocês observaram que essa questão, tanto essa quanto a primeira que eu apresentei, nós não fizemos cálculo nenhum, só observamos os dados e respondemos. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Como está aparecendo para vocês aí, né? Rumo ao topo, sempre estudando, crescendo, desenvolvendo, tá? Volto a falar, se ficou dúvida, façam de tudo, entrem em contato, não fiquem com dúvidas. E as dúvidas, elas servem para nos fazer crescer. Porém, se você eliminar, se não eliminar, não vai adiantar nada. Um abraço, até a próxima.